Você já pensou o quanto a brincadeira é importante na primeira infância do seu filho? Hoje, seja muito bem-vindo aqui no podcast da Barca e eu trouxe o Ronaldo Pituim, que é pedagogo, especialista em primeira infância. Ele é palhaço, contador de história, trabalha com musicalização infantil e é o idealizador do Brincantinho, que a gente já conversou aqui no podcast com a Luz Medeiros, que é a esposa dele. Mas hoje ele vai contar pra gente toda essa importância do brincar na primeira infância e por que a brincadeira é coisa séria também. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E olá, se apresenta pessoal. Aí pra essa galera que não te conhece. É isso. já fui apresentado, né? E é isso, né? Atualmente eu tenho essa companhia de teatro, palhaço, contação de história, que tem também essa pesquisa voltada para a primeira infância, seja a primeiríssima infância, do 0 aos 3, ou a primeira infância, né, do 0 aos 6, né? Que a gente hoje divide muito, né? Porque é muito específico, né? Do 0 aos 3. A fase do bebezinho, né? Aos 6 anos, né? E a infância também que permeia, né? Porque o palhaço, ele continua dialogando com todas as infâncias, né? Seja a infância da criança de 3 anos, seja a infância da pessoa de 90, de 100 anos, né? Então, a gente Eu sempre coloco na livraria, né? Quando tenho os domingos, principalmente quando é com palhaços, eu mando lá a divulgação, eu coloco assim, para crianças de todas as idades. E aí tem gente que acha que é pra crianças de todas as idades, tipo até os 18. Mas é isso, crianças de todas as idades é a criança de 30, de 40, de 90. Né, de 100, né? Tem um rapaz que ele faz parte do grupo Carroça de Mamulengo, que é um dos grupos mais importantes, né? E aí ele brinca muito com essas palavras, né? De infância, aquela que tem ânsia. E aí ele vai, adolescente, a dor ele sente. Ai, é bem a assim mesmo. A dor ele sente, né? O adulto, que é aquele que adultera toda a infância, que adultera todo o processo, né? E o ancião, que é aquele que anseia voltar para a infância, anseia de novo aquela ânsia de viver, de estar na vida, né? É muito legal, né? Ele tem um espetáculo dele e tal, e que ele vai brincando com esse jogo de palavras, assim. É bem legal de ver. Que legal. E você sempre trabalhou com criança? Porque você é formado em pedagogia, né? A pedagogia é minha segunda formação, né? A minha primeira formação foi em teologia. Foi em teologia, e aí eu morei em seminário, fui seminarista, né? Eu vivi no seminário durante 3 anos, e aí saí, dei continuidade aos estudos da teologia, aí fui fazer teologia, aí me ingressei num mestrado em teologia ali, e aí no meio do caminho eu tropecei no palhaço, né? Mas antes disso, eu trabalhei numa rede de educação, trabalhei na área social, e uma das unidades que eu atuei como teólogo, como pastoralista, né, que era a pessoa responsável por garantir a missão institucional, né, e fazer esse processo. Essa unidade trabalhava com bebês. Trabalhava com bebês. E aí eu tive contato com uma pedagoga maravilhosa, a Aline, ela é de São Paulo, né? E com ela eu comecei a ter contatos, né, durante as formações sobre bebês, sobre a infância. E aquilo foi me despertando, porque eu sempre tive relação com a infância. Eu sempre fui o que brincava com as crianças em casa, né? Que chegava as crianças, os bebês, e ia para mim, ia para o meu colo, e eu brincava, e eu amava aquilo. Então eu sempre tive essa ligação com a infância, acho que desde a minha infância, né? Eu sempre brinquei com o mais novo, né? Você teve irmãos? Tive. Tem um irmão, né? Um Tem irmão. um irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu e tal.
Mas eu sempre brinquei com as crianças, sempre gostei de brincar. Eu lembro até hoje que às vezes eu acho que eu. Não é que eu demorei a amadurecer, eu acho que eu amadureci no tempo certo e as crianças que estavam em volta de mim, eu acho que amadureceram antes, né? Antes. Eu lembro até hoje de uma cena, um amigo da escola foi lá em casa, assim, quase não ia amigos lá na minha casa da escola, né? E aí ele marcou o encontro da gente ir lá em casa e tal. E aí eu comecei a brincar com bichinhos, né? Brincar com as joaninhas, brincar com as formiguinhas, né? Ai, que legal. Aí eu lembro até hoje da festa. Oh, o Ronaldo parece criança, ficar brincando com bichinho. Isso quantos anos você tinha? Ai, sei lá, eu devia ter uns 12, 13 anos, né? Que bom, né? Que Que bom que eu bom! sempre me pareci com criança, Pois né? é, mas eu acho que hoje a infância muitas vezes é tolhida muito cedo por essa necessidade de querer fazer as coisas o quanto antes. Então, eu tô lendo, até comentei com você que eu tô lendo o livro Educar na Curiosidade, que é o livro do mês do Clube da Barca. Inclusive, quem não conhece, fica o convite para conhecer. A gente tem o Clube da Barca, que é um clube de leitura, e tem o Clube da Barca Maternidade, que é específico sobre o assunto maternidade, tem indicação de livro por faixa etária. Inclusive, você gravou uma aula pro Clube Maternidade Sim, sobre sim. acalantos, né? Depois você fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente fala. A gente vai falar um pouco sobre brincar e o É, Acalantos é uma das primeiras brincadeiras ali que a gente vai estar conversando sobre. ah, legal. Então, eu tô lendo o Educar na Curiosidade e ela fala justamente isso, que a gente fica nessa ânsia de querer atingir os marcos do desenvolvimento o quanto antes. Que quer atingir para ontem. Então você quer que o bebê engatinhe com 6 meses no máximo. Né? Com 6 meses ele tem que estar engatinhando. Se não engatinhou, alguma coisa está errada com essa criança. Tem que estar falando tudo maravilhosamente com 1 ano. E se puder ser alfabetizado com 2, melhor ainda. Então, parece que a gente fica trazendo tudo isso para antes e esquece do que realmente importa nessa infância. E o que realmente importa nessa infância? É atingir esses marcos para ontem? Não, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco da gente essa relação que a escola traz e que o sistema de produção traz, né? Porque a gente tem metas na empresa, né? Em 6 meses eu tenho que dar conta de todo o relatório, de tudo, de não sei o que, não sei o que, e a gente transfere, às vezes, essa lógica do mercado para dentro de casa, né? Na hora de criar um filho, né? E a gente quando a gente descobre que está grávidos, né? Grávidas, a gente já cria um traço, já traça, Já, né? já Não, tem toda a porque estrutura, né? o meu filho vai ser diferente, né? O meu filho não, né, vai ser diferente, e tal. Até Coloca o fone com música clássica na barriga já. é, até porque a gente vive numa sociedade competitiva, né? Infelizmente, a gente vive na sociedade competitiva e a gente está colocando o nosso filho no jogo, no campo, para competir e a gente quer que ele tenha as melhores oportunidades e a gente quer que ele chegue lá rápido e que ele não sofra e todo esse processo, né? Que é muito da gente, que é pai, que é mãe, né? Que é cuidador, que é cuidadora, né? A gente tem os nossos medos. Eu acho que o maior problema é isso, a gente transfere os medos Pra já criança, né? à criança. E é legal porque eu acho que fica parecendo um jogo, sabe? Que a gente tem que atingir a fase o quanto antes. E na verdade não é assim, porque eu também não acho que a gente tem que levar muito solto essa questão dos marcos, porque eles são uma referência. E, inclusive, um acompanhamento adequado desses marcos vão mostrar uma criança com TEA, por exemplo. Sim, Mas uma coisa é ter esse acompanhamento adequado e você usar como referência, e outra coisa é ter isso como objetivo pra já, sim, né? os marcos é super importante, né? Porque são anos de pesquisa, né? Exato. Anos assim, né? Apesar de ser muito recente, né? Tudo que a gente fala em infância é recente, inclusive a ideia de infância, né? Por quê? Porque a infância ela é muito recente, né? Na história da humanidade. Quando a gente tem um livro muito bom, chama História Social, né, da Infância,
Ele vai falar, ele vai contar toda a história da infância, né? Quando que a infância surge, né? É muito recente. Se você for ver, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai garantir os direitos da infância, né? Ele tem 20 É anos, de ontem. né? É de ontem, né? Você vê tudo, né? A escola no Brasil não tem 100 anos. O ensino no Brasil não tem 100 A anos. criança, ela era um mini adulto, né? A Uhum. gente vê isso muito pela arte. Quando a gente pega a arte visual, porque o Juliano é formado em artes visuais, e aí volta e meia ele me mostra algumas coisas. E a arte visual mostra muito isso claramente. No Renascimento, por exemplo, você vê todas as crianças retratadas como mini adultinhos, né? É interessante. Esse livro da história social da infância, ele faz isso, ele vai pelas artes visuais, né? Ele pega os quadros e ele faz uma leitura da infância através da iconografia, que é muito interessante, né? Você tem um primeiro momento em que não existe retratos de criança. As Então, é isso que o crianças não Juliano são fala. retratadas. Isso, porque o pintor não tinha nem contato com a criança, né? Né, Nunca nem tinha visto. é porque assim, aquela criança ia morrer. A Ah, possibilidade de uma criança sobreviver era era pequena. mínima. Aham, Então por que eu ia retratar, faz sentido. né? Aquela criança, ela não era membro da família. Ainda. Ela era um futuro membro da família. Então tinha uma idade que ele sabia, passou dessa idade, pronto, agora não morre, então vem, vamos tirar foto, né? E Uhum. aí vai todo esse processo da história, e daí tem o conceito de família, a concepção de família, que daí começa a vir os valores, né, do cristianismo, e aí começa a surgir a burguesia, começa a surgir os valores burgueses, do direito à propriedade privada, a necessidade de ter um herdeiro para não deixar isso daqui, né, ao léu, Pra porque qualquer um pegar. porque antes, né, não tinha filho, ficava para a igreja cuidava, administrava, montava o seminário, montava, né, na época, os orfanatos, como se chamava, um hospital de caridade, usava para Aham. outras coisas. Agora não tem mais a igreja, agora o Estado é burguês. E vai Aham. ficar para quem? Vai ficar É. para qualquer um ocupar aí? É. Para vir um movimento aí, sem terra e ocupar e dizer, é meu? Não, né? Vamos lá, a gente precisa ter herdeiros, né? E aí Aham. começa todo o processo e os valores da família, a construção da família. E aí é interessante que daí, depois de um tempo, se você olhar, tem alguns retratos que foram pintados crianças mortas. A Nossa. criança morria, eles corriam para Pra pintar, para retratar. dizer, ó, a nossa família é grande, olha aqui, né? A gente é uma família Nossa. fértil, é uma Aham. família que se reproduz, não é uma família estéril. Não é uma família que não Caramba. tem crianças, né? A gente tem, elas não sobrevivem, mas a gente tem e a gente está tentando ter herdeiros, né? E Aham. é muito legal, porque daí vai para a iconografia, aí você tem, por exemplo, festas, retrato de festas, que você olha lá e tem a cama na sala, Aham. que era Aham. o único bem da família que viajava com a família, trocava de casa, só levava a Só cama, o levava a resto cama. tudo ficava. E a cama era um lugar de convivência de todo mundo, e antes dos valores burgueses, qualquer um entrava na sua casa, dormia, deitava na sua cama. Depois começou a vir as etiquetas, e daí as etiquetas vão fazer isso. Né? Agora você tem que marcar horário para ir na minha casa, a cama vai para o quarto, Uhum. né? Teve benefício para as crianças muito, né? Porque até então os atos, as relações do pai e da mãe eram feitos na cama com a criança no mesmo ambiente. Aí passou a Uhum. ter ali que né? Hoje a gente vê, né? Hoje, no nosso mundo atual, a gente vê como um grande benefício Sim, com para a certeza. criança, porque a gente tem leitura, não dá para julgar, né? Não dá para a gente julgar assim, historicamente, sem entender o contexto e tal, né? Naquela época, eles não tinham essa leitura. Sim, não, a pior coisa que a gente pode fazer é descontextualizar qualquer coisa. Então, Não dá. pegar essa realidade e falar que é absurdo, né? Aham. Hoje, a gente acha um absurdo e entende que na nossa realidade é um absurdo. Porque a gente tem literatura, tem estudos que mostram, a gente tem possibilidade. Hoje é muito difícil você ver famílias que moram em um único cômodo.
Nessa realidade que a gente Nessa convive, né? realidade Mas que a ainda gente tem. vive, né? Porque quando Exatamente. você vai para as periferias, Ainda quando tem você vai muitas. para. Ainda tem isso. Eu trabalhei em centro social, em que a casa da criança era uma peça Um único só. cômodo. E aí o que dividia a sala da cozinha, a cozinha do quarto era uma Uma cortina, cortina. né? E daí, quando o pai e a mãe queriam ter relações de casais, o colchão ia para a cozinha com as crianças, mas era só a cortina dividindo. Tá? E é E ainda recente, né? assim tem uma consciência. Tem Você uma vê ainda tentativa, essa né? Tem, consciência, assim, tem, né? tem Essa uma tentativa tentativa. de mudar isso. Porque hoje acredito que já esteja mais enraizado na cultura mesmo. É, tá, 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 tá um tanto, né? Porque Uhum. é difícil quando a gente fala de um país continental, né? Impossível. É impossível Impossível. dizer que a minha realidade não condiz com a realidade desse país, né? A minha realidade, a tua realidade de uma pessoa classe média, de uma pessoa branca, ou a realidade de uma pessoa negra e tal, né? Por isso que a gente não fala só infância. A gente também fala Infâncias. infâncias, porque tem a infância, as infâncias indígenas, né? Porque daí tem as suas etnias, as infâncias negras, as infâncias brancas, as infâncias da classe média, as infâncias brancas e periféricas, negras e periféricas, né? Cada, né? Não dá para mais gente falar de infância, né? E como que a gente trabalha isso? Já que a gente tem toda essa realidade, vivemos num país tão plural, como que se trabalha essas infâncias? Existe uma forma de trabalhar igual, de colocar todas as crianças numa mesma caixinha? Não, não existe, né? Não tem. Tem algumas coisas, por exemplo, você coloca os marcos. Os Uhum, marcos determina que uma criança de tantos meses, ele vai estar apta a estar engateando, andando, falando, não sei o quê, né? Apta, né? Nesse uhum. sentido, né? Porque já vai ter uma maturidade aqui, sim. Para que Mas não aconteça. dá, ao mesmo tempo não dá, porque uma criança desnutrida, uma criança que não tem afeto, uma criança que não tem carinho, ela não se desenvolve plenamente igual uma criança que nasce num ambiente onde ela tem o pai e a mãe o tempo todo, né? Ou as mães ou os pais, né? A família ali o tempo todo com ela, né? É diferente, né? Por isso que não dá, né? Como que a gente trabalha? A gente precisa fazer a escuta, né? É Uhum. importante escutar as infâncias, é importante escutar as culturas das infâncias, né? Porque cada família tem sua cultura de infância, né? E aí você tem que saber, vou trabalhar com esse grupo, eu preciso conhecer a realidade. Qual é a realidade, né? Qual a realidade desses núcleos familiares? Porque é um desafio para o professor de educação infantil, porque ele tem 15 crianças, ele tem 15 realidades diferentes. Diferentes. Ele tem várias culturas dentro da sala, né? E aí é o processo da escuta, né? Como é que eu vou trabalhar? Hoje a gente vai trabalhar a partir da realidade de uma criança, o que ela traz, os interesses dela, que cativou outra criança, que cativou outra. Então, depois a gente escuta outro e aí a gente começa a fazer as trocas de culturas, de Uhum. infâncias que estão dentro de uma mesma sala, não dentro de uma mesma escola, porque daí a sala do lado já são outras 15 crianças. É difícil, é desafiador, mas é gostoso quando a gente vê o resultado, né? O prazer que dá. Então, dentro dessa educação, ainda na educação tradicional, você acha que é possível trabalhar cada criança de forma individual? Deveria. É que a educação tradicional não tem esse olhar, Não né? tem, A né? educação não é a intenção da educação. A intenção da educação tradicional Colocar é numa caixinha. colocar numa caixinha, como Paulo Freire diz, né? Formar, né? Colocar dentro de uma forma para sair todo mundo igual, né? Não, não é, né? Então, é possível os professores que estão em escolas tradicionais subverterem a lógica, Tá. usar, né, desse processo e subverter, né? A própria BNCC, que a gente tem uma conquista para a educação infantil, a gente tem que subverter ela, né? Porque tem muitos conceitos lá
Por exemplo, você vai olhar, quando a gente vai pesquisar lá, você tem lá a primeira versão, é meia boca. A segunda versão, incrível. Daí a gente sofreu todo um processo de troca de presidenta nesse país. Aí trocou toda a gestão e daí vem a terceira e a versão final que reduziu metade daquilo que a gente tinha conquistado na segunda versão. E a gente precisa, mesmo ali, a gente tem que subverter, tentar aproveitar as brechas e fazer. Então, acho que o professor da educação do ensino fundamental, ele tem que procurar, seja do fundamental, da educação infantil, mas dessas tradicionais, tentar subverter, o que é mais um peso nas costas da professora, né, do professor aí. Mas é interessante, né, quando a gente vai ter... porque existe muitas maneiras de se olhar para a infância, né? A história da infância através da iconografia, através das brincadeiras, Isso que eu ia te perguntar. brinquedos. Porque muitas vezes, eu acho que essa é uma dúvida que muitas mães têm. Qual que é o momento que eu devo começar a educar o meu filho? No sentido de... que é aí que eu quero chegar, que tudo é educação, né? Mas em qual momento que eu devo começar a sentar com ele e mostrar as palavras, as cores, as letras? Existe esse momento mágico? Existe o interesse da criança por isso. Tá. Acho que o momento certo é o momento do interesse da criança, né? A gente tem que deixar claro que a educação infantil é uma etapa única na vida da criança. Por isso que não tem repetência, porque não dá para repetir. Isso que eu ia te perguntar também. Eu conheço gente que repetiu. Não, eu conheço crianças que repetiram. Nos CMEs? Não na escola pública, em particular. Que repetiu, tipo, Jardim 2, que repetiu Jardim 3. Não existe repetição. Como que pode isso? Não tem, né? Não tem. Ai, porque ela não desenvolveu o que então volta para lá. Não, aí vai ser mais difícil, porque daí ela vai conviver com crianças que estão num outro nível de desenvolvimento, né? Numa outra relação, e isso vai impedir com que ela tenha acesso a uma nova realidade, né? Não existe repetição, é uma fase única, e ela não tem nada a ver com o ensino fundamental. Não é preparação para. Não tem que chegar no ensino fundamental sabendo ler. Não tem que chegar. Escrever. Não tem, porque não tem maturidade. Sabendo fazer uma resenha crítica. Não tem maturidade, né? Quando a gente for ver o cérebro da infância, ele é de uma plasticidade incrível, né? Por isso que não precisa repetir também, porque tem uma plasticidade. Então, até os 6 anos ali, aquele negócio está explodindo, e fazendo e se refazendo, caminhos de neurônios que vai, e aí onde sofre podas também, devido a situações de violência, de ausência, né? Podas que acabam depois nunca mais ligam de novo, né? Então, ela é uma plasticidade, então não tem necessidade de repetir, porque ela está no tempo ainda, né? Mas essa questão da alfabetização e tal tem um tempo, que é a partir dos 7 anos, que é onde a criança ela já tem uma formação do cérebro que permite. Com 7 anos, então, que abriria essa janela de oportunidade para a alfabetização. A partir dos 7 ali, né? 6 anos. Na verdade, a partir dos 6 ela já começa, né? A partir dos 6 anos mesmo, a gente já começa o processo de alfabetização. Porém, o processo de letramento, você já começa a partir dos 4 meses de gestação. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Letramento é quando você começa a possibilitar com que a criança desenvolva a linguagem, com que a criança aprenda a ler o mundo, a realidade, né? E aí que tá, né? O letramento é uma coisa, né? O letramento a gente faz, a gente já pode fazer já
né, ali com 4 meses, quando você começa a cantar musiquinha para a criança, quando você começa a conversar com a criança, porque com 4 meses ela já tem, né, o sistema auditivo já formado, então ela já está escutando, né? E aí com 4 meses intrauterino. Intrauterino. Aí você já começa a contar. E aí você já vai fazendo um pré-letramento no sentido de que vai dando o som da tua voz, né? E aí ela já vai entendendo, né? Depois, quando ela nasce, ela reconhece a voz de quem estava perto, de quem conviveu, né? Na gestação ali. Então, aí você começa, né? Que é ajudar a criança a desenvolver a linguagem. Então a educação não tá só nesse momento que eu vou sentar e vou mostrar o A, o B, o C. Não, ali tá o processo de alfabetização. Que daí você vai inserir a criança no mundo dos signos, né? No mundo das letras. Aí vai ensinar ela, porque ela já está lendo, interpretando o mundo ao seu ver. Você vai dar mais referenciais teóricos para que ela tenha acesso daí ao mundo da literatura, tá, né? Ao mundo das letras, né? Que daí, mas você já começa a fazer, por exemplo, você pode fazer já muita coisa, por exemplo, você vai fazer uma receita de bolo. Vamos fazer uma receita de bolo? Aí você já mostra para a criança a função. Que isso daqui tem uma função social. É uma receita de bolo, né? Você tem uma embalagem de produtos, você começa, faz de acordo com o interesse da criança, não vai pegar assim e falar, filho, isso é uma receita de bolo, você tem que saber que isso é uma receita. Não! Né? Fala, filha, vamos fazer um bolo? Vamos. Isso acontece muito na leitura. Quando eu tava gravando aula lá pro clube de maternidade, que tem as indicações de livro por faixa etária, e aí eu falava, leia pro seu filho, e tem vários livros que tem uma lição de moral, mas esquece a lição de moral. Porque senão o que acontece? A pessoa senta com a criança no colo e aí lê e fala, tá vendo? Ele roubou o queijo e é por isso que ele sofreu as consequências. E não precisa fazer isso. Não precisa, né? A educação ela tem que ser prazerosa, do início ao fim. Prazerosa. Ela tem que ter prazer. Então, sim, vamos fazer um bolo? Vamos. E aí você, né? Como é que se faz um bolo? Né? O que você acha? O que a gente precisa? Tá? Como é que a gente sabe que a gente precisa disso? Você sabia que existem receitas onde eles ensinam, se a gente seguir a receita, fica igual, fica parecido com esse aqui que está na foto. Olha aqui a foto do bolo. E é uma foto de bolo, não um desenho de bolo. Porque o desenho, né? Senão aí frustra a criança, mas não é. Esse moranguinho não é tão vermelho quanto esse daqui, né? Não, uma imagem do bolo, né? E aí você vai fazer, e aí você vai ensinando a criança a função social, né? De trazer um jornal, né? Hoje em dia a gente quase não tem acesso à função do jornal, esse jornal, né? Ele tem a função do que? Ele fala o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, ele traz notícias, né? Aí é o livro, né? A função do livro, né? E tudo tem que ser brincar. E como que o brincar tem essa função nessa primeira infância? Quando ela tá brincando, ela não tá ali só se distraindo, passando o tempo? Não passa, deixando o tempo passar? Tempo, né? É no brincar que a criança descobre o mundo. A criança só descobre o mundo por meio do brincar. O brincar é a linguagem prima, a linguagem primordial, é a linguagem da essência das infâncias. É no brincar que ela conhece o mundo. E ela sabe brincar sozinha? Ou a gente precisa dar ferramenta para ela brincar? O brincar é cultural, né? É cultural? E cultura a gente transmite. Se a gente não transmite a cultura do brincar, a criança ela não aprende a brincar sozinha. Ela vai descobrir jeitos de manipular objetos por conta própria, ela vai descobrir maneiras de brincar com as próprias mãos, com os pés ali, quando a gente está falando de bebezinho, né? Mas não, ela não vai, ela precisa que alguém ensine,
né? Não ensinar no sentido de que eu vou ensinar, de que eu vou transmitir o meu conhecimento Senta para aqui que você. agora eu vou te falar. Não, é no sentido de que eu vou mostrar para você. Ó, eu vou mostrar, né? A minha filha brinca de boneca, por quê? Porque a minha mãe, né? Como a gente viaja bastante, às vezes a gente trabalha fora, às vezes a gente deixa com ela, né? Sempre com limite, a gente sempre respeitou o lugar da avó, né? Que não é de educar e tal, que ela nunca ficou mais do que 3 horas, assim, né? A gente sempre dava um jeito, 3, 4 horas no máximo com a criança e tal, sempre se organizou. E aí chegava em casa, minha filha tava embalando boneca ali, né? Tipo, porque, né? A minha avó fazia, e a mãe, a avó dela mostrou para ela, né? E é isso. E daí minha mãe começava a pegar uns lenços dela e recortar e fazer roupa. E isso, né? Ela tava com 2 anos, assim. E hoje ela vai fazer 6 anos e ela chega com os panos. Pai, vamos fazer uma roupa? Vamos cortar uma roupa? Porque ela aprendeu com a avó dela. Reproduz, né? Porque ela aprendeu, e não foi só, ó, ensinar, não, minha mãe brincava, ó, ai, tá chorando, olha aqui, ó, a nenê tá chorando, upa, 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 calma, nenezinha, e cantava pra nenê, e aí, ai, agora a nenê se acalmou, e ela dava risada, e depois, sozinha. Isso quantos anos ela tinha? 2 ela anos? tinha 2 anos. Olha só. Aí quando você percebia, ela tava lá no quarto fazendo o quê? Igual. Fazendo igual. E a partir disso, ela começou a criar os seus próprios repertórios. Então a gente precisa dar referências. A criança precisa ter referências, né? Por isso que você vê às vezes uma criança muito agressiva, uma criança às vezes muito com crises de ansiedade, porque ela não sabe o que fazer, né? Ela não sabe o que fazer. Ela faz a partir do repertório, a importância dos repertórios na primeira infância, sem o compromisso, sem a obrigação de que isso vai ser não, né? Tem que ser porque é importante, porque é necessário, porque eu quero que meu filho saiba se virar sozinho, minha filha saiba se virar sozinha na vida. E, Ronaldo, a todo momento eu preciso estar brincando junto com a criança? Não, não tem necessidade, né? É importante para fazer um processo de transmissão de cultura, mas é importante se afastar para que ela faça o movimento de estar sozinha, de estar brincando sozinha, de estar descobrindo o mundo por conta própria, de estar criando seus próprios repertórios e até para que não gere uma dependência muito grande, né? Emocional porque é um problema, né? Porque a gente tem as nossas vidas, né? A criança é uma pessoa que chegou dentro de uma vida que existe. A vida muda, mas ela muda até um ponto, tem um ponto que ela não pode mudar, que o meu trabalho não permite. Então tem momentos que eu vou ter que estar ausente. Então ela tem que aprender a lidar com isso, a entender, né? É difícil, até de 0 a 3, né? De 0 a 6 anos é um pouco mais difícil, porque a criança ela está aprendendo a lidar com as emoções, ela vai sofrer, ela vai chorar, mas tudo isso é um processo de ensino-aprendizagem, né, da criança. Então é importante brincar junto, tem que brincar junto, tem que estar junto, tem que se dedicar, né, a estar junto, mas é importante também fazer esse movimento, né? Às vezes como a gente convive muito, a gente tem esse privilégio de estar, né, muito com a filha em casa e brincando junto com ela e tal. Às vezes ela quer lá, não, vamos brincar, vamos. Não, você vai brincar sozinho. Não, não vamos, não. E aí fica naquela birra e eu deixo. Eu vou fazer uma atividade, vou lavar uma louça, vou ler alguma coisa, Aí quando eu escuto, sim, ela tá lá no quarto, contando as histórias, fazendo. Então, né? É a paciência. E a criança vai aprendendo, porque esses dias me perguntaram como que eu faço pra ter as minhas empresas com criança pequena em casa. A Cassie não chegou tão pequena, né? A Cassie chegou quando ela tinha 10.
E agora o Apolo chegou, nasceu aqui. Então, mas ainda assim, os dois, eles foram aprendendo a ficar sozinhos na nossa presença. Sim. Então, quem trabalha home office ou quem tem o próprio negócio, e até quando eu dava aula na educação tradicional, eu levava a Cassie comigo. E aí eu preparava várias atividades para ela e deixava ela ali junto, né? E então ela ficava sozinha na nossa presença. E eles vão aprendendo. No começo parece que você tá abandonando. Às vezes a criança se sente nesse lugar, assim. Mas é um processo de explicar, conversar, mostrar que você tá ali, que se precisar de você pode chamar e você vai acolher, você vai atender a necessidade dela. E eu fiz isso com a Cassie quando ela tinha 10. E aí, quando o Apollo chegou, eu falei, nossa, como que vai ser com o bebê, né? E foi, na verdade, foi exatamente igual. Exatamente igual, de explicar, ainda que ele não entenda, eu vou lá, atendo a necessidade dele, vejo qual que é a necessidade dele, explico pra ele, falo, ó, a mamãe tá trabalhando, mas a mamãe tá aqui, qualquer coisa você chama. E ele parece que entende, é muito doido, porque ele fica ali brincando sozinho e daqui a pouco chama. E aí você vai, dá uma atenção. Então, a criança aprende também. Sim, claro, é o tempo todo. Do 0 aos 3 anos, ela É só aprende. aprendizado, né? É o momento da vida de nós humanos que a gente mais aprende. Do 0 aos 6 ali é o momento que o que a gente aprende do 0 aos 6, a gente não consegue mais aprender do 0 ao 100, do 6 ao 100, né? A velocidade de aprendizagem diminui, né? Porque as conexões já foram estabelecidas ali e tal, né? Os traumas, as frustrações, as identidades, todas essas relações já foi ali, né? Então, aprende, tá o tempo todo aprendendo, a cada minuto, a cada segundo, a cada momento, né? E é interessante isso que você fala, porque a gente tem que falar com nossas crianças como se fala com os adultos, né? Porque não adianta, né? Você tem, ai, essa criança ela não fala direito, nossa, olha, tá atrasada na fala e tal, né? Não tem diagnóstico de TEA, né? Beleza? Qual que é o problema? Aí você dá 5 minutos e fica olhando. Aí chega lá o pai. Oi, mamãezinho! Ah, mamãezinho, papai! Ah, que coisa linda! Oh, não pode! Olha a criança! A criança vai crescer falando como? Aham. Porque você está ensinando a criança, ela não entende o signo, né? O signo, né? Ela não entende. Ah, peguei um copo. Ela não entende mas ela entende esse gesto, esse movimento, né? E a sonoridade que isso produz, né? E se você falar como se fala com adulto, ela vai compreender, ela vai fazer a leitura dela, porque é música, né? O mais legal é que para a criança tudo é música nesse momento, né? A voz da mãe é uma música inédita. Você é uma compositora inédita, Olha né? só, eu tenho Você um está fã. compondo uma música inédita. O pai é outra voz, é outro timbre, né? A irmã, o irmão, o dindo, a dinda, né? É uma outra voz, né? E ela vai entender. Então é importante. Por quê? Porque isso vai criar repertório de linguagem, né? E isso é a função da brincadeira, não é a função da escola, né? E a escola tinha que ter a função da brincadeira, né? A de grande dificuldade é isso, a gente quer dar atividades, porque a lógica é utilitarista, né? Mas é que eu acho que às vezes parece também pro lado dos pais que não tem essa compreensão que quando a criança só brinca. Ai, por que eu vou pagar essa escola? Você tá só brincando lá. É, E aí as pessoas não entendem a importância da brincadeira. E justamente por isso, porque não se fala nisso. Não se fala. é porque a gente vive num país com uma herança de escravidão, né? Que trabalhar é importante, e quando você vai pegar lá o livro A Ética Protestante e a Lógica Capitalista, né? Você vai começar a surgir valores, por exemplo, que a preguiça é ruim, né?
O capital, enfim, o capital ele não gosta muito da religião, né? Ele ataca as religiões, mas ele faz uso das 10 religiões, ele cria os 7 pecados capitais. Aí você vai ter lá a preguiça é um pecado capital. Né? Olha, pega a ideia da religião para se defender, né? E não, cara. E dentro de um país que sofreu um processo de escravidão muito, muito, muito recente, muito cruel, vadiar é uma utopia. Sempre foi uma utopia, né? Você vai olhar, tem muitas músicas da cultura popular e que você coloca que vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Ei! É um momento de alegria, porque o cara trabalha, o cara ele é escravo, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E agora hoje eu vou poder vadiar, né? E o momento de vadiar é o melhor momento da vida dele. É onde ele reafirma a sua identidade enquanto negro, é onde ele vai celebrar as festas tradicionais, que a congada lá, que vem do Congo, aqui ele cria uma festa, onde eles vão se fortalecer na identidade cultural, porque esse trabalho da escravidão me tira e me nega a minha identidade. E essa é a função do trabalho, né? O trabalho enquanto emprego, ele está aí dado para negar, você não imprime sua identidade no seu trabalho. Você tem que produzir isso, e tem um padrão, e você tem que tirar o ISO 9000 e tanto, o ISO 2000 e não sei o quê, e é esse padrão de qualidade que não tem identidade. E esse momento do vadiar era um momento de identidade, que era um momento que durante o processo da Revolução Burguesa ela vai negar, né? Não, você vai deixar de trabalhar, essa coisa de vadiar, essa coisa de preguiça é pecado, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que sei o quê. E a gente cresceu com essa lógica, a gente está imprimindo essa lógica para as crianças. E aí a gente impede as crianças de vadiar, de brincar. E esse tédio é importante, né? É necessário. Saber lidar com esse tédio também. Porque senão o que a gente vê é criança que não sabe, criança, adolescente e adulto, que não sabe lidar com o tédio. Então, aqui é muito engraçado, porque aqui em casa a gente não tem muita opção, né? Então, eu não tenho televisão, eu boto no meio do mato, é outra história. E aí, muita gente vem e liga uma música. E eu mesma fazia isso quando eu vim pra cá. Primeira coisa que a gente fazia quando chegava aqui na chácara era ligar uma música. Por quê? Por quê? Que você não consegue ficar no silêncio da natureza. Porque tem um psicólogo que eu estudei muito tempo chamado Viktor Frankl. Ele é maravilhoso, né? Ele faz parte da terceira cadeira de Viena lá, né? Que é Freud, Jung e Viktor Frankl. Ele fala sobre... Ele é a primeira pessoa no mundo a cunhar o termo crise existencial. E ele desenvolve dentro dos campos. Ele, como judeu, preso dentro de campos de concentração nazista, ele sobreviveu aos 4 piores, né? Saiu de lá vivo e com uma teoria e tal, né? Sem romantismo, é claro, sim, né? Sim. Porque sofreu muito. E ele vai cunhar esse termo crise existencial. E ele desenvolveu a logoterapia. Dentro da logoterapia ele fala sobre isso, exatamente sobre isso. A gente tem medo do silêncio porque o silêncio nos coloca em conflito com a gente mesmo. E como a nossa existência está muito sem sentido, e aí o sentido da vida, a gente dá um jeito de fugir da gente mesmo. Então a gente vai buscar barulho, a gente vai buscar o fone de ouvido, a gente vai colocar música, a gente vai assistir TV, a gente não vai ler. Não vai ler. Porque a leitura é silenciosa, sim, né? E esse silêncio, ele é ensurdecedor. Ele é ensurdecedor. No começo, quando você começa a se acostumar com esse silêncio, e eu falo porque eu passei por esse processo aqui, o silêncio é ensurdecedor. Você não consegue. É onde você vai se ouvir. É o único momento. E a gente fala. Por isso que... E a nossa cabeça tem muitas vozes. Por isso que você tem, por exemplo, movimentos religiosos super barulhentos que estão lotando.
E os movimentos tradicionais religiosos, onde tem os momentos de silêncio, estão se esvaziando. É verdade. Se você perceber as igrejas tradicionais, seja a católica ou seja as igrejas protestantes, né, tradicionais, que prezam pelo silêncio, que tem aqueles momentos de silêncio, elas estão se esvaziando. E as igrejas neopentecostais, essas outras igrejas, né, elas estão lotando. É barulho o tempo todo, ninguém entra em conflito consigo mesmo, né? As pessoas não vão, né? Olha, faz sentido. Eu tava pensando nisso esses dias, o porquê que a Igreja Católica tá perdendo tanto, né? Porque a tradição. Não, eu, como teólogo, né? Agora não é o Sim! pedagogo, agora veio o teólogo, né? A missa, ela foi muito bem pensada, né? O ritual, né? Ela tem cada momento, né? Que está muito ligado com o nosso processo de formação humana. Então a missa ela foi muito pensada, o ritual, né, dentro do desenvolvimento humano, das necessidades humanas. Não foi assim, alguém falou, vai ser isso, 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 agora você vai ler esse. Não, né, foram feitos por doutores, né, os padres doutores da igreja, né, essa galera que pensou, né, e por isso que a gente teve vários ritos na história até chegar no que a gente tem hoje nesse rito latino, porque daí a gente pensa isso enquanto América Latina, enquanto identidade cultural e tal. E aí tem esse momento, né? Tem um momento, porque que é muito interessante, né? Você tem aquele momento que você vai tomar a hóstia. Você toma a hóstia e é um momento de silêncio. Isso. É um momento de exame de consciência, é um momento de você descobre se você tá bem ou não, se você não tá legal ou não. Assim, você vai em muitas. Tem muitos lugares que esse momento devia ser silêncio, aí vem o cara lá e começa a solar. Aí acabou com o sentido daquele momento. Perdeu o sentido, né? Então elas estão esvaziando exatamente porque. Mas a gente faz conflito, isso, né? a gente faz perder isso desde lá da primeira infância. E a gente, como pais, aí, eu me coloco nesse lugar, porque eu me lembro quando o Apolo tinha 1 mês, era a primeira consulta com a pediatra. E aí, na época, ele não dormia, e ele chorava muito, e tinha muita resistência pra dormir, ele só dormia no colo e colocava em qualquer outro lugar, ele não dormia. E assim, eu entendo todo esse processo, eu sei que ele precisa dessa segurança, mas era desesperador, porque eu precisava fazer alguma coisa, sei lá, precisava fazer xixi, e colocava em algum lugar. Enfim, e em compensação, como o sono era muito doido, assim, era muito difícil fazer ele dormir, tinha momentos que ele tava acordado, mas ele tava bem, ele tava tranquilo. E aí ele tava no carrinho, acordado e super bem. Tranquilo, sem fazer nada, vivendo a vida de bebê dele. Tinha 1 mês. Aí a pediatra chegou e eu falei pra ela, Nicole, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu devia, sei lá, eu devia estar ninando ele, eu devia estar colocando uma música na cabeça dele, eu devia estar colocando um móvel girando em cima dele. Daí ela falou, não, Fer, pelo amor de Deus, ele tá bem, ele tá acordado e ele tá bem. Tá bem. E aí ela falou de uma teoria que chama solidão essencial, acho que é do Freud, inclusive. O Freud fala Freud, sobre, né, a solidão como virtude. Ele tem um escrito muito bom. Olha só. E aí ela me falou disso. Ela falou, deixa ele viver a solidão dele. Mas a gente fica nessa ânsia, sabe? De, meu Deus, eu não devia estar fazendo alguma coisa. Ele tá lá sozinho, coitadinho. Ai, que dó. Porque você tem um arquétipo do patrão aí dentro de ti, Olha né? só. Se você não tá produzindo, o meu patrão pode brigar comigo. Ai, que sou eu mesma. É você, mas às vezes não é. Porque tem um termo muito legal também do Paulo Freire, que ele fala sobre semi-intransitividade. É um processo de semi-intransitividade. Às vezes a gente acha que ele se libertou, mas não, né? É muito legal, né? Por exemplo, ele vai pegar esse termo
quando ele vai lá para o Chile, ele vai participar de um processo de ocupação, né, de uma fazenda lá e tal, e os trabalhadores passam a ser donos da fazenda, passam a administrar e tal, e aí os funcionários começam a questionar, e agora, quem que vai ser o patrão? Entendeu? A gente conquistou, a terra é nossa, a gente tá livre, mas quem que vai mandar na gente agora? Ou seja, ele não se libertou, ele não chegou no processo libertário, ele ficou no meio. Mas é muito difícil. Ele se sente livre porque não tem patrão, mas ele sente a necessidade de ter patrão. Ronaldo, então, mas é muito difícil. É muito difícil. É um processo revolucionário aqui. A gente tem que fazer uma revolução mental. Muito. E esses dias eu ouvi uma pessoa falar que tinha vocação para ser escravo. Que era exatamente nesse sentido, que se não tem uma rotina, nesse caso ele estava falando do homeschooling, que se não tem uma rotina de levar o filho para a escola e aí trabalhar enquanto o filho está na escola e tomar café em tal horário, a escola bate o sinal tal horário, teu patrão manda você fazer tal coisa nesse horário, e aí você vai para um modelo tipo homeschooling e empreendedor, lascou-se. Você não faz nada. Né? Você não faz nada. Mas é isso, porque a gente tem que produzir. E as nossas crianças têm que produzir. E a escola está fazendo as crianças produzir, porque está preparando para que quando a criança for pai empreendedor, for mãe empreendedora, ela não tenha problemas em lidar com isso, porque ela já lidou desde os 0 anos de idade com essa situação. Isso para ela é a única realidade de vida e de mundo que ela conhece. Ela não conhece outros mundos possíveis, né? Quando a gente fala outros mundos é possível. E só que a gente precisa fazer esse processo de olhar, né? A Matrix, é o mito da caverna, né? É a Matrix, você tem que se distanciar, por isso o silêncio, por isso esse momento. Isso que eu ia perguntar, como que a gente faz isso? Como? Por isso esse momento, é o silêncio, né? Essa é a grande função da literatura na vida da gente, né? A literatura ajuda a gente a interpretar o mundo, ajuda a gente a ver o mundo, a conhecer como é a lógica, como o mundo funciona, e aí eu passo a ter esse conhecimento. E aí eu começo a me ver dentro do mundo, começo a olhar para a minha vida, me ver dentro desse mundo, e aí eu me vejo dentro desse mundo, aí eu consigo me afastar e olhar qual é a minha relação com esse mundo, qual é a relação desse mundo com a minha vida, e aí eu começo a pensar, opa, peraí, eu estou me cobrando aqui porque, olha só, é porque é o mundo que está pedindo, mas e eu? Quem sou eu? O que eu quero? Qual é o sentido da minha vida, né? E aí a gente volta para o Viktor Frankl, né? A vida não tem um sentido, a vida tem um sentido que a gente dá para ela. E esse sentido não é único, exclusivo e eterno, né? Ele muda o tempo todo, né? Você pode ter um sentido de, durante 5 anos, esse foi o meu objetivo de vida, mudou, e tudo bem, fracassei, perdi, não alcancei, muda. Foi muito difícil para você fazer essa transição de carreira? Foi assim, foi porque a lógica do mercado, a lógica do sistema, a lógica que a gente vive, né? Esse estilo de vida que a gente vive, ele tá o tempo todo ali, te cobrando, pedindo, dizendo para você, olha a preguiça, olha que isso daí não é vida, olha que você tem que produzir, olha que não sei o quê. Então, o tempo todo, a minha leitura de mundo e a minha leitura de letras, de literatura, tipo, opa, me ajudou, né? Eu sempre falo, né? O que me ajudou, assim, que deu uma chave muito grande e que fez com que eu relaxasse, com que eu não me sentisse culpado por às vezes 9 horas, às vezes 10 da hora da manhã estar na cama, porque a gente sente culpa. Muita culpa. Foi o ócio criativo, né, agora, né, que a gente perdeu ele, Domênico De Masi. O ócio criativo é uma leitura que ajuda bastante, né? Não ela sozinha, mas contemplando com outros, né? Ele foi muito revolucionário nesse sentido, né? Teve muita importância nesse sentido.
Então, é isso, é o que vai, o que facilita. Se não tiver isso, se não tiver essa base de leitura de mundo, aí você vai estar com a única leitura que te deram, que não é uma leitura que você fez, Não, né? Que é legal o Nietzsche, nesse sentido, que o Nietzsche ele vai te convidar a fazer uma genealogia, né? Da moral, dos costumes, de tudo, né? Entender, ué, eu sou assim, mas onde que começou isso, né? Ah, não sei o quê, porque a gente só reproduz, né? Por exemplo, tem uma história legal assim, a mulher, a mulher vai assar um frango, né? E ela todo domingo ela assa o frango lá Isso na é casa muito bom. dela, e aí um dia a filha dela vai lá e vê que ela arranca um pedaço do peito do frango e coloca do lado para assar. E a filha, mas mãe, por que você não assa um frango inteiro? Ah, não sei, porque a avó sempre assou desse jeito. Não, mas por que, sendo que pode assar inteiro? Eu vejo em todos os lugares frango, essa senhora assa desse jeito. Não, porque foi lá, ô vó, por que você corta aqui esse peito do frango e tira do lado para assar o frango? Ah, porque o meu forno era pequenininho e ele não cabia inteiro. Entender o sentido, o significado muda muito. Eu sempre brinco, né? Ai, nas escolas, né? Ai, não pode usar boné. Né? Não pode usar boné, não pode usar boné, ai, não sei o que, no trabalho, não sei o que. E essa lógica de que a gente reproduz, né? Aí não pode usar chapéu. Ah, por quê? Ninguém sabe. Todo mundo fala que é pecado, né? É Não pode... verdade. Todo mundo fala que é pecado. Porque é comer de chapéu é pecado. Falta de educação. É Eu falta de escuto que é falta de educação, né? educação. Quem não é tão religioso, né? Vai falar que é falta de educação. Quem já tem essas moralidades trazidas do núcleo familiar pela região vai entender que é pecado, né? Não, é simples. Você pensa num país rural, né? Um país agrário, num país onde não tinha urbanicidade e os trabalhadores das roças, a galera que colhia café usava o quê? Num país tropical? Chapéu. Para trabalhar. E ele trabalhava o dia inteiro com aquele chapéu, ele não tirava o chapéu para não se queimar e tal. E no meio do caminho vinha a marmita. O baia fria, a marmita, né? O cara foi pegar a marmita e abaixou a cabeça. Que abaixou a cabeça, caiu o quê? Caiu tudo as folhas, tudo as sujeiras do dia dentro da marmita. Aí ele olha pro filho dele, ó, filho, ó, não pode usar chapéu na hora de comer, tá? Ótimo. Não pode usar chapéu. Por quê? Porque tem isso. Agora a gente trabalha na roça. A gente anda com chapéu. A gente é muita gente. A gente aqui não. A gente aqui, né? A gente aqui, né? A gente aqui, urbanoides, né? Os urbanos, assim. A aba do boneco é arredondada, segura sujeira? Não, né? Então, na escola tem um problema da iluminação, que gera sombra, ótimo. Vira boné. Vira pra trás. O boné faz parte da cultura da adolescência. O respeito à cultura do outro. A gente fala tanto em respeito à cultura do outro, a gente não respeita a cultura da infância. Não, e aí fica brigando, você compra uma briga super desnecessária. Desnecessária. Né? Vamos comprar outras brigas que tem que comprar. Né? Tem outras brigas que eu acho que são muito mais relevantes. Hoje em dia a gente precisa brigar com o celular, com os YouTube, com essas coisas nada toda, né? Vai brigar com o boné, gente? Com o boné, por quê? Desnecessário, gerar um estresse, não. Eu gosto, eu sou contador de histórias, né? Então tem uma outra história que assim, resume tudo isso que a gente faz, seja na infância, na adolescência, na nossa vida, né? Que é assim, o rapaz ele ganhou dois presentes. Ele ganhou um dragão e ganhou uma garrafa. Ele amava a garrafa, mas ele amava o dragão, ele amava os dois. E ele tinha medo, porque ele era malvado da cabeça, assim, e ele tinha medo de perder um e ficar sem o outro. Aí ele teve uma ideia genial, ele resolveu colocar o dragão dentro da garrafa. Pronto, agora eu cuido de uma coisa só. E resolveu o problema dele. E tava faceiro. E foi passando o tempo, o dragão foi crescendo. O dragão cresceu dentro da garrafa, aí ele ficou grande, e agora? Quebra a garrafa ou deixa o dragão morrer? O que eu faço? Que agora o dragão não sai mais, ele cresceu.
que eu faço? O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. E aí ele vai num grande sábio, né? Num ancião da comunidade e chega e fala, olha, tinha os dragão tal, eu coloquei aqui porque eu queria cuidar e agora, e se eu quebrar a garrafa, eu fico sem a garrafa, mas fico com o dragão. Se eu deixar o dragão morrer, eu fico sem dragão, mas fico com a garrafa. Aí o mestre saiu, né? Foi caminhar, passou o dia caminhando, andando, vivendo a vida dele. Vivendo a vida dele, né? E o menino falou, o mestre foi meditar, né? Daí a pouco o mestre voltou, olhou pro menino e falou, quem mandou enfiar o dragão dentro da garrafa? Te vira? Esse problema não é meu. E a gente vive enfiando dragões dentro da garrafa, Nossa, querendo que as outras pessoas resolvam isso, né? Não, então a gente tem que pensar, né? Às vezes é melhor abrir mão do dragão e ficar com a garrafa, abrir mão da garrafa, ou se espertar na vida para aprender a cuidar dos dois, né? Nossa, muito bom. E é isso. As histórias têm essas funções, né? E Ronaldo, você sempre gostou de ler? Como que a leitura fez parte da tua vida? Então, eu não venho de uma família letrada no sentido de alfabetizada, né? Porque letrada todos nós somos porque a gente vai se letrando durante a vida, né? Aprendendo a ler o mundo ou a interpretar a realidade. Eu não sou de uma família que é alfabetizado e que tinha muito contato com a leitura, né? Meu pai aprendeu a ler e escrever sozinho e minha mãe não teve acesso à escola, então é todo esse rolê. Então, mas eu lembro do meu primeiro livro, que eu fui com eles, né? Eles na ânsia de que eu aprendesse a ler e escrever, porque eu tive muita dificuldade nesse processo de aprender a ler, a escrever. E aí eu lembro desse livro que era maravilhoso, era O Mundo do Ao Contrário, né? Aí tinha as palavras e as palavras ao contrário. Eu já estava lendo, né? Então tinha os nomes das coisas, era tudo ao contrário. O menino falava tudo ao contrário. É tipo um Marcelo Marmelo Martelo, né? Nesse lugar, só que mais curtinho. E eu tenho uma memória afetiva, de eu lendo ele para os meus pais, de eu brincando, aquilo como um brinquedo e tal. E aí foi meu contato. Mas esse livro foi embora. E daí, depois de um tempo na escola, eu comecei meio que ter acesso à biblioteca da escola, né? Daí eu comecei a ler um Sherlock Holmes, né? Comecei a ler um pouco de Sherlock Holmes, mas nunca terminava, muitas vezes pulava, porque não tinha paciência, porque não tinha cultura da leitura dentro de casa e tal, né? E aí daí ficou. Aí foi... E daí não gostava, mas não gostava muito assim de ler, não. Lia, pulava, tinha preguiça, desistia, parava. E aí foi indo. Aí na adolescência eu comecei a conviver com uma galera que lia. E daí eu me sentia burro, né? Porque eu não conhecia os livros, não conhecia a literatura e tal, não sei o quê. Mas daí eu tive contato com um rapaz que ele gostava muito de filosofia, né? E aí eu tinha muito contato na época, eu era muito atuante dentro da igreja católica na época ali, era catequista, participava do grupo de jovens, aí tinha muito contato com a galera do seminário, esse pessoal lia filosofia, trazia. Aí eu comecei, aí eu não trabalhava, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu comecei aí, tipo, eu estudava tipo à noite. Na verdade, eu estudava num colégio, eu ia na biblioteca do outro colégio e ficava lendo o livro Coleção Primeiros Passos. Ai, que legal! Comecei a ler o que é filosofia, o que é política, o que é... E aquilo foi me alimentando, assim, né? E foi me dando conceitos, me ajudando a interpretar o mundo, não só ler, mas agora interpretar a realidade. E assim foi aos poucos, né? Aí fui pro seminário, daí seminário a gente tinha os momentos de estudo que a gente tinha que ler e tal, né? Meio obrigatório, a gente dava os golpes, enganava, dava um jeito, né? Adolescência e tal. Mas assim, aí eu fiz a faculdade, na faculdade eu não li muito,
lia os artigos, lia aquele que era necessário e tal, não sei o quê. Mas a faculdade costuma ser o momento que as pessoas menos leem. Não li muito assim, né? Mas eu li, nossa, eu tive contatos com boas literaturas na faculdade, assim. Eu li pouco, mas os poucos que eu li foi significativo. Por exemplo, eu fui lá estudar Viktor Frankl, o professor apresentou, legal. Eu peguei todos os livros dele e comecei a ler. E daí eu comecei a gostar. Comecei a gostar da escrita, do livro, dessa literatura. Aí mais você achou o livro certo. Achei o livro certo. É isso. Aí eu li A Sociedade do Espetáculo com um cara lá da faculdade. Ficou, esse livro assim, me deu um xerox, assim, um impresso ali. Nossa, eu devorei aquilo. Aí eu comecei a ler. Daí eu fui fazer PIBIC, né, PIBIC na época, né, de iniciação científica. Aí eu tive que ler, meu orientador pediu e tal, não sei o quê. Aí fui embora. Aí saí da faculdade e não li mais. Não li mais por muito tempo. Aí fui dar aula. E mesmo como professor eu lia muito pouco, quase não lia, né? Porque eu já estava com outro grupo de amigos que não tinha muita leitura na vida deles. Olha só como o convívio social é importante. Não tinha muita leitura. Tinha uma leitura... A gente lia uma poesia, lia um Paulo Coelho, lia uma coisinha ou outra, assim, né? E daí eu fui pro mestrado. Daí no mestrado eu comecei a ler, mas um pouco antes eu comecei a ter contato com a galera, com uma outra galera que lia mais. Assim, né? E aí comecei a ler um pouco, assim. Mas eu já tinha uma biblioteca grande em casa, assim, que eu comprava livro e guardava, assim. Tem um livro que fala isso, nada melhor do que uma biblioteca de livros não lidos. E daí foi interessante. E daí, o que aconteceu? Daí eu tinha ido embora para Caçador, em Santa Catarina, e voltei para Curitiba para o mestrado. E aí eu fazia 2 horas de trajeto de ônibus. O que você faz no ônibus? Ler. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, era Orkut. Não tinha celular com rede social. E nada, o SMS, né? Era caro. E o SMS era caro. Mas ler. Aí eu comecei a ler Bauman. Olha só. Aí eu fui ler filosofia. Aí eu revisitei minha biblioteca. E aí eu comecei a ler. Eu lembro até hoje que eu li. E eu senti um estalo assim, ó. E quando eu senti aquele estalo, parece que minha mente abriu, foi uma coisa muito mágica que aconteceu, assim, que eu não consigo explicar, mas eu sei o que eu senti. Aquele estalo que me deu assim, aí eu comecei a ligar o livro que eu li com o outro livro que eu li, eu comecei a ligar os pontos, comecei a interpretar, a fazer livre associação. E daí a leitera, depois que eu aprendi a fazer a livre associação, foi incrível, porque até então eu lia, eu devorava, uma semana eu li um livro inteiro do Bauman, na outra semana eu lia outro livro, na outra semana eu lia, aí eu fui lendo até que aquilo instalou tudo aqui dentro e virou, e aí eu passei a ser um leitor. E aí eu tenho fases que eu leio pouco, fases que eu leio muito, mas eu não tenho muito apreciação na literatura, romances, a nossa literatura nacional e tal, né? Porque eu não tive contato, né? E eu já tentei, já peguei Guimarães Rosa para ler, comecei a ler, parei. Mas quando é a literatura científica, filosófica, sociológica ou da pedagogia que vai trazer novos conceitos, que eu gosto é de descobrir novos conceitos. Aí eu viajo, aí eu, né? Agora o feriadão, eu sentei e li teses de mestrado, li alguns artigos. É o que eu gosto. E aí você encontrou a literatura certa para você. Porque qual é a função da literatura? Mais do que ensinar a moral da história, mais do que ensinar conteúdos novos, ela tem que ser prazerosa. É isso. E qual tipo de leitura que causa prazer, né? E aí fui fazer... Mas é um caminho até você descobrir o tipo de leitura que te causa prazer. Eu tava falando isso lá no clube. Tem uma jornada para percorrer. E o importante, num primeiro momento, não é você terminar um livro. O importante é você descobrir esse lugar, descobrir essa literatura, descobrir o que você gosta. Ler uma página. De uma forma prazerosa e gostosa. 15 minutos por dia. Exatamente. Ou pegar um livro infantil. Como é gostoso ler literatura infantil, né? É uma delícia. É maravilhoso. Eu comprei aquele que você me indicou, Se Você Quer Ver Uma Baleia.
Uma graça. Uma poesia uma pura. graça. Lindo, lindo, lindo. Já li várias vezes pro Apolo. Super poético. Lindo. Né? Pra gente é bom, porque ele fala sobre o tempo da paciência. Exatamente. Se você quiser ver uma baleia. Ele vai falar sobre a virtude da paciência, mas quando você lê pro seu filho, não fala isso. Não é sobre a virtude da paciência. É sobre a poesia, é sobre as imagens, né? E é isso. E aí a literatura, ela tem a função de gerar prazer e de te ajudar a ler o mundo. E aí que a gente vem, né, no início de tudo isso daqui, né? Isso que é o brincar, né? E onde entra tudo isso que eu falei nessa relação dos bebês, das crianças, do brincar e tal, né? O brincar é a essência da criança. A criança, quando está brincando, ela não sente fome, ela não sente dor, ela não sente sono, ela não sente nada, ela não sente que está suja, nada. A criança, quando está brincando, ela quer brincar porque ela está no estado de prazer, está no estado de que a vida está plena de sentido. O sentido da vida de uma criança é o brincar. É o brincar. Do adulto é sobreviver. Mas o da criança é o brincar. Então, e aí eu gosto muito de trazer uma fala da Luciana Silva, que é uma pesquisadora da infância, faz parte da OCA. Amei o livro. É o livro dela, não é? Não, esse livro você está falando... O Brincar é Fundamental? Não é dela. Ah, não, mas ela é Luciana também. É, Luciana também. Ela é Luciana Brites, acho que é. Ela é Brites. Ah, tá. A Luciana Silva, ela traz ela vai falando, ela fala sobre as brincadeiras e tal, assim, né? E ela traz uma coisa que eu refleti, assim, muito forte, assim, que o brincar é verbo. Brincar é verbo. Quando você tem as cantigas de ninar, os acalantos, o verbo ali é acalentar, é acolher, é ninar, é embalar. Depois, quando você tem os brincos, que são as cantigas de despertar, né? Se você tem aqui o verbo embalar, agora você tem o verbo despertar, né? As cantigas, né? Que você tem um brinco lá. Janela, janelinha, porta, campainha, tindão, tindão. O verbo é tocar, movimentar ali nesse sentido, né? Despertar. Então, de manhã você acorda, tô criança assim... Você coloca ali, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, quantas tábuas já serrou, 1, 2, 3 mil! E aí você brinca, né? Seu bispo não vem, pato, marreque, pavão também, você tem vários brincos, né? Você coloca a criança ali e vai despertar a criança, porque é despertar para ela sentir o corpo, para ela movimentar o corpo. Você sabe o gato que acorda e se despreguiça assim, né? A gente tem muito que aprender com os bichos, né? Porque a gente tem... Então tem os brincos, que é despertar. E aí depois você vai ter as cantigas de se movimentar, as cantigas onde o verbo é movimentar, né? E aí você vai despertar movimento, né? Você pode brincar com as mãos, você bater mão, repetir, onde os versos você pega ali, pombinha voou, voou, caiu no laço e se embaraçou. Pombinha voou, voou, caiu no laço e se embaraçou. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço a minha pombinha que caiu do laço. E aí você tem depois as brincadeiras de roda, onde você vai ter versos, onde você vai ter quadrinhas e você vai ter o movimentar, o girar, o rodar, né? E tudo isso faz parte dessa educação. Tudo isso. Não é só um passatempo, não é só uma bobeira, não é só uma musiquinha de criança. Não é só uma musiquinha, porque ali
Ela, quando você desperta com um brinco, você aponta a orelha, aponta o nariz, você está fazendo a criança se conhecer, está estabelecendo, você está olhando para a criança, você está estabelecendo um vínculo afetivo, de confiança, né, de afeto, né, entre você e aquele ser que está chegando no mundo, e ao mesmo tempo você está aprendendo, ensinando linguagem, porque a música ela vai diretamente na região onde se desenvolve a linguagem. Ela atinge exatamente ali. Então a música faz parte do letramento. A música é letramento. E brincar é música. Além de ser verbo, o brincar da criança é musical. Né? Isso significa que eu preciso ficar colocando Mozart para ela ouvir o dia inteiro? Não. Né? E aí você tem, por exemplo, um momento que é saliente, né? O momento do silêncio são os momentos da fase ali 6, 7 anos, que daí são jogos. Mas não é silêncio. Porque aí você tem, por exemplo, alguns pesquisadores que falam assim, né? Por exemplo, os sons do brincar da criança. Não tem silêncio, sempre tem música. Quando você joga Cinco Marias, aquelas Cinco Marias estão fazendo som. Quando ele está brincando de peão, o peão está cantando música. Canta, então a música tá o tempo todo e o brincar e tal, né? E aí é interessante. Você vai no acalanto, por exemplo, né? Nana, nenê, que a cuca já pegou. Com 0 anos, a criança não sabe o que é nenê, não sabe o que é cuca, né? Mas ele tá ouvindo aquele som e você tá acessando a área que vai desenvolver linguagem. E aí a criança começa a desenvolver linguagem, e aí vem a linguística falar o grande mistério, né? Quando que acontece isso, como... Ninguém sabe, não é um grande mistério para a linguística. Mas assim, antes da criança falar com você, ela precisa aprender a falar com ela. Ela tem que criar internamente um outro eu. E daí, a partir desse outro eu... As vozes da cabeça dela. As vozes da cabeça dela. Esse outro eu que ela vai descobrir, esse outro eu... E aí ela vai... E quando isso acontece, ninguém sabe. Dali a pouco, quando você vê ela, quando você vê ela já tá com o outro. Abá, bá, bebê, tá, gugu, tá. Nisso ela já tá brincando. Falando com ela. Ela já tá conversando com ela, ela já tá no processo da linguagem, ela já tá no som. Ela já entendeu que, olha, som, produzir som. E aí ela começa a brincar com a fala, né? A gente transmite a cultura da fala, a gente transmite no sentido de que a gente repassa, a gente media esse processo. Por isso a importância dos acalantos, a mediação de leitura, dos livros. O livro é uma música. Quando você lê um livro, você está lendo uma canção inédita, né? Porque a criança escuta música, né? A tua voz é um timbre, é uma música. Então, quando você lê, né, da importância da escolha de bons livros, né, os livros não têm que ser moralistas, né, assim... Eu falo adequado para faixa etária. Assim, a gente fala muito dentro da mediação de leitura que, assim, para bebês não tem um livro adequado na faixa etária. O que tem de livro adequado esse livro, ele é preconceituoso? Ele é racista, ele é homofóbico, ele é o quê? Qual que é o conteúdo desse livro? Isso porque, isso, exemplo, mas isso sempre vai ser inadequado. Para qualquer faixa, isso vai ser inadequado para qualquer faixa etária. Agora, por exemplo, você pega lá Pipo e Fifi, né? Ou você pega o livro, tem a mesma autora tem um livro que eu acho que se chama Cegonha, se eu não me engano, que tem lá, mostra o genital do pai, da mãe, não sei o quê. Aí tem os momentos que é um momento mais reservado, que você abre a porta e vê o pai e a mãe na cama, dormindo junto, pelado e tal. Ótimo, para você tem toda uma estrutura de linguagem que ele faz todos. A criança nem vai ver aquilo, porque às vezes a criança está tão preocupada com a sonoridade da poesia isso que aquilo falar, passa. Que para o bebê eu indico livros com bastante rima.
Então, por exemplo, A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que é um livro super... é poesia, né? Então é super rimadinho, assim, porque ele tem uma sonoridade muito legal. Então, quando a gente lê esse tipo de livro, o bebê, ele viaja nessa sonoridade. Ainda que tudo que a gente fala seja música, como você falou, quando isso vem dentro de uma poesia, fica mais fantástico ainda. Então, esses livros eu acho muito legal usar com o bebezinho. Os versos, eles... E você vai continuar usando o resto da vida, né? Porque eu sempre vai. falo isso também. Livro é investimento. Não, você não vai perder. O livro não se perde. Porque desde que não seja versos pobres, né? E nem necessariamente... Isso. E também não precisa nem ter poesia, basta imagem. Isso. Basta a imagem. Porque... Ai, tem um que é incrível que chama Bocejo. Você já viu? Ah, eu já vi. É incrível. Bom, tem, do mesmo autor, tem o Bárbaro. Isso, esse mesmo. É imagem, muito legal. imagem. A imagem... Porque a criança é muito interessante quando você vai ver o livro da outra Luciana, né? Que é o Brincar é Fundamental. E aí você vai lá ver lá o começo da vida, né? Aquele documentário e tal. Aí mostra lá as questões dos neurônios, assim, como tudo é muito confuso, porque a gente acha, quando você fala, a tua fala chega para a criança e atinge outra região e ela pode sentir gosto pela sua fala. Ela pode ver cor na sua fala. Então, às vezes, você está rimando, você acha que está falando palavra, mas ela está vendo imagem, está vendo cor, está sentindo gosto. Ronaldo, e deixa eu te falar, a gente já está aqui há, sei lá, umas 2 horas. Passando calor nesses 40 graus. Sim. Você falou disso lá no clube? Falei disso. Falei mais sobre o Azacalantos, né? Show. E é isso. Então, é fundamental, é importante. Eu vou deixar só mais para a gente finalizar, porque, por exemplo, a importância de que tudo isso é canção. Tudo isso é canção. E canção tem a ver, que eu falei lá, canção tem a ver com nação, que tem a ver com nascer. Então, brincar, cantar, que brincar também é música na infância, é transmitir a cultura dessa nação para esse ser que acabou de nascer. Você está transmitindo cultura e essa criança vai passar a criar identidade. Então, na brincadeira, a criança conhece o mundo e se descobre no mundo. Brincar é coisa séria, é a coisa mais importante a se fazer para uma criança. E é o brincar livre, não é o brincar direcionado. É a criança tem que brincar por ela, não brincar porque o adulto quer que ela brinque, né? E esse é o conceito do brincantinho. Fala um pouquinho do Brincantinho para quem gostaria de conhecer, porque é um projeto lindo que você levou lá para a livraria, foi incrível. Inclusive, muito obrigada por trazer o Brincantinho para cá. Mas fala um pouquinho sobre ele e como que o pessoal pode ter o Brincantinho na sua casa, na sua festa, na sua empresa, na sua escola. O Brincantinho, ele nasce dessa ideia do brincar livre mesmo, né? E é brincar livre, gente. Livre, vamos perder essa coisa, né, desse preconceito com a ideia do ser livre, de não ter um patrão, de não ter o adulto que te mande, que te obrigue, porque a gente é messiânico. Paulo Freire dizia, a gente sempre está esperando o Messias, o Salvador, que vai vir e resolver nossos problemas. Não, é livre mesmo, é para a criança experimentar, para a criança curiosa, brincar. Então, o Brincantinho é essa proposta. O que a gente faz, né, é garantir uma estética, é garantir preparar o espaço para que a criança possa escolher, né, o brincar. O que a gente procura dentro das nossas propostas é que a gente reconhece a importância do brincar de faz de conta. Então, isso aqui brinca de faz de conta, aquele ali brinca com construção, vocês manipulação são de objetos. Mediador da brincadeira. A gente media, a gente é facilitador. Mais do que a gente facilita para que isso aconteça. A ideia é preparar o espaço, porque quando a gente fala em infância, a gente tem que falar em estética.
E estética tem a ver com ética. Não dá para separar a estética da ética, né? Quando a gente separa a estética da ética, a gente dá problema. Tem, né? Hoje a gente vive numa cidade com muita estética e pouca ética, né? Então, o Brincantinho, ele é a ideia de ser um espaço acolhedor, um espaço onde a criança se sinta segura para criar, para imaginar. E a gente faz um processo de transmitir essa cultura das infâncias, né? Aquilo que eu brincava quando criança, aquilo que muita gente brincava, que é brincar de cozinhar, brincar de panelinha, e a gente tem o cuidado dos materiais produzir som. Por exemplo, as panelas são panelinhas lindas, de verdade, miniatura, e que é de metal, que a criança pode... a criança pegou a panela, eu vou cozinhar a terra. Não, mas tem bolinha de gude lá, que as crianças vão lá e colocam bolinha de gude. E faz barulho. E começa a fazer som, e aquilo é outra. A minha ideia é uma, mas a ideia da criança é outra. Porque a criança é subversiva. E a gente vive tentando... Por natureza, ela é subversiva? Ela é subversiva. Ela subverte, né? A criança chega e subverte a vida da família, né? Então ela é subversiva. Então a gente prepara espaço para que ela possa livremente criar, desenvolver. Daí o que a gente faz de mediações? Por exemplo, a gente vê movimentar, as crianças não estão brigando com aquilo. Então a gente propõe uma brincadeira para trazer aquele objeto que seja prazerosa, sem uma intencionalidade pedagógica de ensinar, mas com uma intenção pedagógica de brincar, proporcionar novos repertórios. Legal. Dizer, olha, esse brinquedo você pode fazer isso, né? E você levou o Brincantinho lá para a livraria. Vocês levam para eventos? A gente leva para eventos. A tua empresa quer fazer uma formação com os funcionários, quer levar as crianças, não tem o que fazer, a gente monta o espaço. Que perfeito. A gente cria o espaço. Tem um restaurante que quer montar ali um espaço para receber as crianças e tal, a gente monta, né? E aí a gente trabalha com essa ideia de que brincar é verbo, né? Perfeito. Para se movimentar, para ser livre, enfim, né? E como que as pessoas podem encontrar vocês? Pode encontrar no Instagram, @ciamirabólica. Temos nosso site também, www.ciamirabolica.com. E lá no site também, daí você vai ter informações, vai ter o portfólio da companhia, vai ter todo o material lá, contato do WhatsApp, tá tudo lá. E aí a gente faz orçamento, envia. Perfeito. E a gente vai para qualquer lugar. No último podcast, a Luz falou que, inclusive, vocês são palhaços, né? Palhaços de verdade. Palhaços profissionais. Palhaços profissionais. E ela falou que vocês fazem chá de bebê. A gente faz chá de bebê, a gente faz chá de bebê, faz várias coisas, a gente é o artista, né? O artista nesse Super Brasil, legal. Ele tem que fazer de tudo, né? Ele tem que fazer de tudo, né? E a gente só tem que tomar cuidado para não ser oportunista, né? A gente faz de tudo, mas a gente vai lá, pesquisa, estuda, se aprofunda, certeza. É isso, né? Para fazer, porque a gente trabalha com infância. Para infância tudo tem que ser intenso, não pode ser meia boca, né? Não pode ser meia boca. Inclusive o profissional que vai atuar com essa infância. Principalmente profissional. Né? Acho que tem muita gente querendo fazer trabalho para infância, mas tem pouca gente comprometido com as infâncias. Eu vejo assim, muito trabalho que é para a infância e pouco trabalho que é com a infância. E o Brincantinho, a proposta de ser um trabalho com a infância. O que a gente fez foi preparar o espaço para que elas possam livremente. E se ela não quiser brincar, ela não brinca. Se ela quiser só ficar deitada, ela pode. Porque o ócio tem que ser criativo e ele também é criativo. Vivendo né? aquela solidão. A solidão é uma virtude. A solidão só é um problema quando a gente começa a imaginar o que faria se não estivesse sozinho. É verdade. É o que Nietzsche fala, né? É verdade. Mas ela é a nossa grande amiga, né? Muito legal. Ronaldo, muito obrigada. E muito obrigada pela aula que você deu lá pro clube também. Tô ansiosa pra assistir. Eu não assisti ao vivo, mas com certeza vou assistir depois, várias vezes. Lá a gente detalha mais sobre os acalantos, as origens dos acalantos, a importância dele e tal, a relação dele com a leitura. É bem legal.
Quem quiser conhecer é clubedabarca.com e aqui na descrição do vídeo tem o link tanto do clube quanto das redes sociais do site da Companhia Mirabólica para vocês levarem o brincantinho para o ambiente de vocês, que é uma coisa muito linda. Muito obrigada e vejo vocês no próximo episódio, quem sabe? Quem sabe, né? Conteúdo a gente tem bastante. Combinado. Valeu.